Reverendíssimo Padre Rogério Feijoli, reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, e também as famílias que estão rezando conosco de suas casas. Hoje, então, o tema da nossa reflexão é o grande São José. Esses últimos 3 dias, a nossa reflexão vai na Sagrada Família, São José, a Virgem Maria e depois o Menino Jesus. São José que nos ensina a viver para Jesus e para Maria. O quanto é importante e é proveitoso para nós meditarmos sobre São José, o homem do silêncio, da reflexão, o homem que dedicou toda a sua vida para Jesus e para Maria, de modo muito direto, muito prático, muito real. Toda a dedicação de São José era para Jesus, era para a Virgem Maria. E nós aprendemos isso, nós direcionarmos também a intenção das nossas ações, tudo para Jesus, não é para Maria. São José nos dá o exemplo de uma grande abertura à Santíssima Vontade de Deus. São José nos dá um grande exemplo de uma confiança na providência de Deus, mas um homem que também se colocou em ação para cumprir a vontade de Deus. Eu sempre faço essa reflexão ao falar sobre São José e que é importante para nós. Nós podemos e devemos pedir a Deus nosso Senhor as graças, qualquer que seja o desejo, a intenção que nós precisamos, qualquer que seja a nossa necessidade. Mas é importante nós termos a ciência, a consciência de que nós precisamos também nos colocar em ação. É importante que nós rezemos, mas não basta que nós rezemos e cruzemos os nossos braços e Deus vai agir tudo. Da parte de Deus nós temos essa certeza, que não nos faltará nada. Mas é preciso, mas aquilo que depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade livre, essa liberdade, esse dom tão precioso que Deus nos concedeu, aquilo que depende de nós precisamos fazer. Nós precisamos colocar em ação. Isso em qualquer circunstância, qualquer situação. Por exemplo, sobre a vocação. Um jovem, um rapaz, uma moça, rezar e pedir a Deus que Deus mostre qual é a vocação. Se é para a vida religiosa, para a vida sacerdotal. Mas precisa também se colocar em ação. Estudar sobre a vocação, procurar orientação. Se o interesse é entrar num convento, visitar um convento, fazer uma experiência vocacional. Se pensa na sua vocação, na possibilidade da vocação sacerdotal, ter contato com o seminário, fazer uma experiência vocacional. Não vai aparecer nenhuma luz misteriosa piscando assim para avisar isso, não. É um dom de Deus, é uma graça de Deus. Mas aquilo que depende da nossa liberdade, a nossa vontade livre, nós precisamos fazer. A luta de cada um para buscar, seja a sua formação, seja a perseverança na vocação religiosa, na vocação sacerdotal. Os que estão no seminário têm que dedicar-se ao estudo, têm que passar nas provas, tem tudo isso. Tem os trabalhos, obediência, tudo isso. Na vida religiosa também todas as etapas precisam ser cumpridas. Aquilo que depende da nossa vontade livre. As religiosas fazem os 3 votos: pobreza, obediência e castidade. E precisam querer viver tudo isso. Deus dá a graça. Mas é preciso, aquilo que depende dessa vontade livre, fazer a escolha e se colocar em ação. Os seminaristas no seminário, os que já se tornaram sacerdotes, Deus vai dar a graça própria do estado de vida. Mas aquilo que depende da sua liberdade, a sua missão, a sua responsabilidade, precisa fazer. Mais ou menos um sacerdote também que reza a Deus na sua paróquia: Senhor, santificar a minha paróquia. Mas aquilo que depende do trabalho dele, de trabalhar pela santificação das almas, Deus quer precisar-se disso. Um rapaz ou moça que está pensando no matrimônio: Senhor, fazer aparecer uma pessoa boa,
na minha vida, quero constituir uma família. Mas se você precisa se colocar em ação, conversar, escolher, analisar. Quem é essa pessoa? Se interessou por alguma pessoa? Se é uma pessoa que compartilha da sua mesma fé católica, tem o mesmo ideal de vida que você, tudo isso tem que se colocar em ação. E assim, inúmeras aplicações. Na solução de problemas que surgem na nossa vida. Buscarmos auxílios humanos, tudo isso. Alguém que pede a Deus a cura das suas enfermidades, mas não quer tomar nenhum remédio, não quer procurar um médico. Deus deu a inteligência ao homem, deu a ciência, deu tudo isso. Aquilo que depende da nossa vontade livre, nós precisamos fazer. São José foi avisado em sonhos, como diz aqui o evangelho de hoje. Toma Maria com o menino e foge para o Egito, agora, durante a noite. Mas como é que eu vou fazer? Isso é responsabilidade sua. Ele era esposo, era pai adotivo, mas assumia a responsabilidade de pai. Porque Herodes quer matar o menino. Qual caminho vai seguir? A ordem de Deus é essa. Toma Maria com o menino e foge para o Egito. O resto é responsabilidade sua. Vai ter a graça de Deus, os dons de Deus. Qual caminho vai escolher, os meios que vai escolher, os contatos que vai fazer, a ajuda de alguém para transportar Nossa Senhora com o menino Jesus. Precisava se colocar em ação, mas é o Filho de Deus, Deus vai proteger. Foge para o Egito. Agora a responsabilidade é sua. Aquilo que depende da vontade e da responsabilidade dele, ele tinha que fazer. Depois recebe a ordem de voltar, depois que a morte de Herodes, e foi analisar, não, o filho dele que estava governando e poderia ser perigoso voltar para aquela mesma região. Então vai para Nazaré. E ele vai ajeitar a casa que vai morar, a maneira que vai construir, o que vai fazer, o trabalho para o sustento da família sagrada de Nazaré. Tem que se colocar em ação. Não é rezarmos e de braços cruzados esperarmos que tudo vai acontecer de modo lindo, maravilhoso. Mas é preciso, obviamente, uma grande confiança na providência de Deus. A parte maior é sempre de Deus, obviamente. E nós temos essa certeza de que não faltará a graça de Deus. Alguém que precisa se libertar de um vício, de um pecado constante, reza, pede a Deus, faz penitência, faz uma adoração ao Santíssimo, mas não foge das más companhias, não foge dos maus ambientes, não muda nada na sua vida. Mas Deus não me deu a graça de eu vencer a tentação, mas e aquilo que depende da sua parte de mudar as circunstâncias? Não frequentar tais ambientes, se distanciar de tal pessoa, mudar as suas atitudes, os locais que você frequenta, as pessoas com quem você convive. Fugir daqueles que te ajudam, que te levam para o pecado, aquilo que depende de você. E essas escolhas, essas atitudes dependem de cada um de nós. Tudo isso é válido, obviamente. Rezar, fazer penitência, fazer a nossa adoração, fazer uma novena, pedir a Deus. Mas não nos acomodarmos nisso. Agora Deus vai agir, Deus vai fazer libertar do vício, Deus vai... Mas não muda nada na sua vida. Não quer nenhum, porque aí a renúncia, né, é a sua escolha, é a sua vontade, que vai custar sacrifício da renúncia. Eu tenho que me distanciar, tenho que mudar alguma circunstância, tenho que fazer algo diferente. São José é esse exemplo para nós. Tudo para Jesus, tudo por Maria. Mas se colocando também em ação. Vamos nós, prezados irmãos e irmãs, nós continuarmos a nossa preparação para o Santo Natal. E o quanto a novena é instrutiva para nós, forma a nossa consciência, nos ajuda a nós celebrarmos esse encontro com o nosso Senhor, nos ajuda a nós prepararmos a nossa consciência para fazermos uma boa confissão para esse Natal e tomarmos bons propósitos, boas resoluções.
confiantes na graça de Deus, auxiliados pela graça de Deus, mas decisões firmes, resoluções, firmes, decididas, para nós sermos realmente bons cristãos, e aquilo que o mundo tanto precisa, esses exemplos, sal da terra, luz do mundo, bons cristãos, bons cidadãos, como consequência natural. E as graças que nós precisamos, que nos traz aqui nessa novena, nós também apresentarmos e suplicarmos pela intercessão de São José. Amém.